Norte entrevista, Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, detalha a história e os projetos do bloco de líderes e empreendedores das 10 maiores favelas do país. Olá, amigos do Portal Norte, eu sou Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, que juntas buscam criar um novo olhar para a favela. E vejam uma favela marginal, violenta e pobre, uma favela economicamente ativa, que sabe o que não quer viver de doações e precisa de investimentos para transformar a sua vida. Motivação para criar o G10 Favelas. Hoje eu estou aqui em Paraisópolis, de onde eu vivo, e a minha família vive aqui em São Paulo, na segunda maior favela do Brasil, há mais ou menos 70 anos. Eu cheguei aqui como muitos brasileiros chegam, por vezes, nas capitais e vão morar nas favelas com muitos sonhos. O sonho de ficar rico, de ajudar aqueles que ficaram, de poder dar uma educação para os filhos e efetivamente transformar a sua vida. Infelizmente, o meu contexto social era muito mais agravado, devido a ter uma família numerosa, de mais ou menos 14 irmãos. A gente não sabe exatamente o número completo, porque muito se perdeu, porque meus irmãos foram dados logo ao nascer, mas nós estimamos que são 14 irmãos, filho de Maria Lúcia, uma mulher surda-muda, que viveu aqui em Paraisópolis, e depois do falecimento dela, a situação se complicou, e basicamente essas crianças, filhos da muda da favela de Paraisópolis, elas foram olhadas pela sociedade como predestinadas a dar errado, predestinadas a serem violentas, e a família, de alguma forma, também teve medo, para além da situação da condição social. Então a família resolveu nos doar para diversas pessoas no Brasil inteiro, e eu acabei ficando aqui em Paraisópolis, ainda próximo da família, sem ter uma casa, sem ter alguém que me assumisse, mas nesse processo. E aí eu fui buscando, nesse período, criar oportunidades para que eu possa viver uma situação em que não fosse aquela situação que dizia que eu era predestinado a dar errado, que eu era predestinado a ser violento devido ao meu CEP, devido à minha condição familiar. Então eu fui trabalhar, fui estudar, fui buscar transformar um pouco a minha realidade e me descobri na área social, me descobri através do empreendedorismo como uma forma de transformar a minha vida e impactar a vida de tantas outras pessoas. Hoje eu já encontrei 7 dos meus irmãos, eu continuo à procura desses irmãos, e todos aqueles que eu encontrei, todos eles são pessoas legais, que estão construindo sua família, estão construindo sua vida, que estão construindo também uma nova condição para si mesmo, porque aquele olhar sobre a violência, sobre a pobreza, ele é um olhar em que nos coloca numa condição cada vez mais pobre, mais violenta, quando a gente quer criar uma nova perspectiva e um novo olhar, para que a gente possa ter uma chance de se transformar. O G10 Favelas, ele surge basicamente olhando um pouco para isso, de que uma criança na favela, como a gente foi, numa condição familiar em que nós estávamos, filho de uma mulher surda-muda em cima do córrego, logo foi tratado como um futuro trombadinhas. E uma criança numa família rica, mais esperta, mais inteligente, como a gente sempre foi, é logo dado como criativo, futuro CEO, puxou papai e mamãe, e as nossas crianças desde cedo têm um olhar marginal. Então, nós percebemos que a forma como vocês nos enxergam vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar, e aí o G10 nasce com essa missão para buscar criar um novo olhar sobre a favela, mostrando uma favela empreendedora, contando as nossas histórias de sucesso, porque as nossas histórias têm sido contadas apenas pelo noticiário policial, fazendo com que as nossas crianças e a sociedade acredite de que a gente é predestinado ao fracasso, e nós estamos provando aqui na prática que não. Temos boas ideias, precisamos de oportunidades para transformar a nossa vida. O olhar para as favelas no Brasil. O meu olhar sobre a favela, ele tem sido um olhar em que eu procuro enxergar não aquilo que está faltando, porque aquilo que está faltando já nos coloca numa posição de violento e marginal. Eu procuro olhar para aquilo que a gente tem e, a partir do que nós temos, construir alternativas para impactar e transformar essa realidade. Então, hoje, as favelas no Brasil, são quase 20 milhões de pessoas vivendo nas 14 mil favelas, são vistas como marginais e violentas, só que, na verdade, estamos sendo violentados e marginalizados pelos serviços que não vêm aqui. Então, nós percebemos que sofremos uma espécie de embargo econômico, onde os aplicativos de carro não vêm, o e-commerce não entrega, os bancões nos negam crédito, e a gente vai viver nessa situação de separação, onde muros invisíveis são criados na cabeça das pessoas que não querem ver
essa favela crescer e prosperar, e aí fica aquela coisa em que somos marginalizados, e por conta dessa situação marginal e violenta, a população acaba se afastando de nós. Então eu estou olhando a favela como ela é, com as suas oportunidades e com seus desafios, mas assumindo ela como favela. Porque ao longo do período, nós fomos treinados para chamar a favela de outro nome, ou para mentir o bairro do qual nós morávamos. Então, aqui em Paraisópolis, é muito comum as pessoas dizerem que moram no Morumbi. Eu até brinco, olha para a cara, vê que não é cara do Morumbi. Na Rocinha, as pessoas falam que moram em São Conrado, lá no Rio de Janeiro. Em Heliópolis, aqui falam que moram em Piranga. E provavelmente aqui no norte, nós vamos ter pessoas que falam que moram no bairro do lado rico, porque tem vergonha de dizer que mora na favela. E aí, por que nós temos vergonha? Porque sempre foi visto como marginal e como violento, e as pessoas não querem se associar a isso. Então, nós decidimos assumir como G10 Favelas, porque nós percebemos que temos problemas, mas que temos oportunidades, e nós não queremos ser chamados de parque, de jardim, de vila, só para ter um nome bonito. Nós queremos, de fato, transformar a vida das pessoas, impactando e mostrando para os governos que, se ainda é favela, precisa ser transformado num bairro. Avanços. Nos últimos anos que nós temos construído o Gerais Favelas, nós temos percebido um processo muito importante de mudança, em que nós colocamos o morador como protagonista da sua própria ação. As grandes transformações que vão acontecer na favela, elas vão vir dos próprios moradores, que precisam de orientação, capacitação e recursos para fazer. É como na sua rua, no seu prédio, se você quer fazer algum processo de mudança, você precisa iniciar este algo e, de alguma forma, também amar este local. Em geral, como a gente tem vergonha de dizer onde mora, a gente não ama, porque nós queremos melhorar de vida para sair. E nós sabemos que essa condição é muito difícil. Então, nós decidimos melhorar a nossa comunidade para ficar, para amar e para fazer as grandes transformações. E o que nós temos descoberto nesse último período é que nós podemos fazer isso, de que essas transformações são reais, de que nos enganaram ao longo desse período, de que nós deveríamos viver do básico, da cesta básica, da casinha básica, do tudo pouco, né? E nós podemos mostrar, através de soluções que nós temos criado aqui, que nós podemos viver numa condição em que a gente possa ter fazendas urbanas, em que nós podemos ter equipamentos sociais de qualidade, uma arquitetura bonita. Nós temos buscado construir e mobilizar a sociedade, que tem buscado uma aproximação, porque nós temos falado de que a melhor forma de combater qualquer tipo de violência é se aproximando, é convivência, é trazendo para perto. E à medida em que a gente junta essas sociedades que, por vezes, são afastadas ou não têm a oportunidade de se aproximar, nós vamos criando programas, políticas e influenciando o governo, porque é efetivamente quem consegue escalar as grandes políticas públicas que o Brasil precisa. Então, nós, basicamente, estamos provando de que nós podemos, porque nós somos muito acostumados a dizer que não dava. É sempre não para um asfalto de uma rua, para a construção de uma escola, a gente sempre teve um não. Né? Quantos anos existem as favelas e elas continuam crescendo de maneira desordenada? Cresceu agora durante o processo de Covid e a gente passou a viver um novo normal, que é uma normalidade agravada pelas crises todas que nós vivemos. Então, nós pensamos, se nós formos criar as soluções, nós podemos inspirar as favelas do Brasil inteiro a pensar seus programas. E foi muito bonito durante o processo de Covid-19, por exemplo, em que se espalhou um movimento de ajuda que chamamos aqui em São Paulo de presidentes de rua, mas no Rio Grande do Norte foram protetores de rua, no Maranhão foram presidentes de áreas, em Pernambuco, delegado de rua. Então, foram replicando a experiência que foram produzidas aqui em São Paulo, onde a cada 50 casas, um líder cuidando de 50 famílias, e aí essa ajuda pode chegar diretamente na ponta, tendo o morador como agente da sua própria transformação. Porque no fundamental, quando a crise passa, quando a tragédia vai embora ou sai da rede social ou da mídia, quem fica são os moradores. E se a gente não conseguir capacitar e deixar legado para que eles possam continuar, a gente vai ficar vivendo cada vez mais de crise e situações de fome que não passa, como é o caso que acontece ainda agora com os resultados do não atendimento correto da população do Covid, a situação de Lages, da enchente, que tantas famílias estão ali passando por dificuldades. Agora, no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo essa grande tragédia e tantas outras. Então, de quantas tragédias precisamos para a população se conscientizar do seu papel enquanto protagonista, mas também perceber que precisa cobrar dos governos que façam as suas ações.
Então, a sociedade civil tem cumprido um papel muito importante de mobilização e organização, mas nós precisamos colocar essa metralhadora de energia para pressionar e cobrar os governos para fazer a sua parte. Importância da educação. A educação tem sido importantíssimo nesse processo, porque ela vai dar condições para que esses moradores possam avançar na vida, né? É uma alavanca para esse desenvolvimento. Nós sabemos que existe um atraso gigantesco quando você olhar para as famílias mais vulneráveis, você vai ver famílias analfabetas ou semi-analfabetas que trabalharam durante a vida inteira e que não foram conscientizadas de que continuar os estudos ou voltar a estudar pode ser uma ferramenta de desenvolvimento e realizar aqueles sonhos. Eu sempre digo aqui nos nossos programas de que o país está se desenvolvendo, a tecnologia também, e as pessoas estão vivendo muito mais. Então, uma senhora, por exemplo, de 60 anos, que não sabe escrever o nome, por exemplo, que deve viver até 100 anos, ela pode sonhar em voltar a estudar, escrever o nome ou ir para a faculdade. Afinal, faltam 40 anos. Né? Qual é o sonho que em 40 anos não é possível realizar? Então, nós vamos conscientizando esse papel e olhando um pouco para o protagonismo que a juventude tem e para essas novas profissões que se dão e que ela, caminhando como está caminhando, a tecnologia acontecendo, elas vão criar uma condição em que essa separação que existe hoje de pobres e ricos, ou de CEPs, ela vai acabar. Porque no digital, na internet, ninguém tem CEP, né? Então, novas profissões estão surgindo e são profissões em que essa juventude estão mais aptas e provavelmente vai conseguir fazer uma nova projeção de vida para que elas possam ter mais renda e possam prosperar. Ao mesmo tempo, o que o G10 Favelas tem feito? Olhado para as pessoas que estão sendo deixadas para trás, porque existe uma parcela da população que está sendo deixada para trás, esperando uma nova geração. Só que essa parcela movimenta 200 bilhões de reais por ano, porque no fundamental a gente está vestido, bebemos água, tomamos café, nós consumimos, e não é justo que a gente viva esse apartheid, que a gente vive esse embargo econômico onde parece que a gente faz parte do problema e não da solução do Brasil. Então, a partir disso, nós estamos olhando para soluções, como, por exemplo, o G10 Bank, que é uma espécie de BNDES das favelas, onde nós estamos trazendo esse público que guarda dinheiro no colchão, que tem medo de deixar o dinheiro na poupança por conta de ter a sua poupança roubada na época como foi na época do Plano Collor. Então, existem várias questões culturais, como, por exemplo, pagar a conta e guardar 5 anos numa gaveta para não dar problema. Então, essa população está sendo deixada para trás, porque ela não está acostumada com o digital e nem confia no digital. Então, o G10 Bank surge como uma solução para trazer essas famílias para dentro desse sistema e ver essa potência que o desenvolvimento econômico através do processo de bancarização. Então, nós estamos olhando para o futuro, para o que é digital, formando essa população para que possa empreender e para ter acesso a mais educação, sem esquecer dessa população que não está acostumada, que por vezes não está conscientizada e não quer se adaptar, mas que pode fazer parte de uma grande transformação no Brasil. Se as favelas fossem uma empresa, nós seríamos a Vale, a Petrobras, estaríamos listados na Bolsa. Então, é ignorância das empresas e do governo não olhar para essa população como uma economia ativa, econômica e que pode transformar a vida de um estado e de um país. Balanço até aqui. A diferença do meu trabalho quando eu comecei lá no Grêmio Estudantil para hoje é que nós conseguimos provar que uma microação pode se transformar em uma ação de grande escala no Brasil se a solução for boa. Porque o problema que acontece aqui em São Paulo, em Paraisópolis, onde eu estou, respeitando as especificidades locais, é basicamente muito parecido. Aqui os aplicativos de carro não vêm, o e-commerce nos bloqueia, os bancos não nos dão crédito, e quando você olha para o cenário de favela, ele é muito parecido com o que acontece, por exemplo, em Felipe Camarões, que acontece em diversos locais pelo Brasil inteiro. Então, nós vamos criando pequenas soluções, provando que aqueles que diziam que não dava, de que aquilo ali não prosperaria, nós estamos provando que isso é inevitável e que essa população não vai mais aceitar viver numa condição subhumana se nós podemos criar as nossas próprias soluções e provocar o governo. Então, o que nós percebemos lá atrás é que hoje essas iniciativas podem ser escaladas
E mais do que isso, nós estamos provando, através de contar as nossas histórias de sucesso, de que outros líderes existem e de que esta grande rede de apoio, de ajuda, podem dialogar, que podem construir suas próprias soluções, que podem ter visibilidade, que antes, se a gente era improvável, agora nós somos inevitáveis, porque nós estamos chegando. Eu não sei em quanto tempo as favelas vão conseguir vencer e se transformar num bairro. Eu tenho trabalhado para que seja muito rápido, mas é inevitável que isso aconteça, porque a população está muito mais organizada, a juventude está se conscientizando mais sobre o seu papel, nós estamos conseguindo criar soluções locais de escala. Então, se nós tivéssemos mais um empurrãozinho, né, do governo, da sociedade, com certeza as favelas elas estariam com os dias contados e se transformariam em bairros prósperos, transformadores e muito mais conscientes do seu papel. Eu vivo aqui cercado de bairros nobres. Paraisópolis é cercado de bairros nobres. Então você tem o Morumbi, você tem os Jardins, você tem aqui todo o conjunto das mansões e prédios de pessoas que não se encontram, de vizinhos que não se conhecem, de pessoas que não se relacionam. E quando você olha para a favela, você tem essa cultura nordestina, né, essa cultura nortiça de cuidar um do outro, de poder se salvar, de poder se ajudar, que quando você vem para as grandes cidades, você vai para uma condição social diferente, as pessoas estão isoladas, elas não se relacionam, são relações muito de interesse e são relações em que a pessoa vive com medo de acontecer alguma coisa. Na favela, não. E não estou fazendo isso para poder glamorizar ou colocar isso numa condição que parece que é muito bonito. Isso é muito bonito. Mas ninguém sonhou em morar no córrego. Ninguém sonhou em morar em cima e sofrer com as enchentes. As pessoas sonham em transformar a sua vida. Então, olhar esse espírito que tem de transformação, o brilho no olho, de, de prosperar, de engajar, e esse exemplo de comunidade, e escalar essa iniciativa, porque é esse o sentimento do brasileiro. Eu acredito que na favela, esse sentimento de ajuda todos os dias, de mobilização todos os dias, é o sentimento que acontece uma tragédia como essa que está acontecendo no Sul. Isso a gente vive aqui todos os dias, mas também vive todos os desafios, todos os problemas, e aí a gente quer usar essa potência nossa para que a gente possa criar um novo olhar e que a favela possa se desenvolver mais. Espaços favelizados esquecidos. Espaços de favelização em que as pessoas ainda não se conscientizaram que vivem na mesma estrutura que uma favela, ou que é a favela. Mas os governos, ao longo desse período, eles têm buscado tratar esses espaços periféricos como jardim, como parque, como vila, e por vezes, como a palavra favela está muito marginalizada, é mais confortável para a população, mas também é muito confortável para o governo deixar essa população nessa condição. Quando você fala favela, hoje em dia, parece agressivo. As pessoas falam: "Nossa, eu não quero morar numa favela e tal". Você vai morar numa vila, só que é igualzinho a favela, só muda o nome. Então nós, para além de mudar o nome e fazer a favela virar um bairro, nós queremos infraestrutura, queremos escola, saúde, educação, criar um ambiente que de fato nós possamos criar os nossos filhos. Então, essa coisa de não assumir o problema é um pouco esconder e nos colocar numa condição de predestinação a continuar criando os nossos filhos e a viver, essa situação de pobreza. Nós precisamos mudar um novo olhar. Ele passa por conscientização sobre nossos problemas, mas mais do que isso, passa também para nós percebermos o nosso protagonismo. Então, se você vive numa favela, num lugar onde não tem um projeto, onde não tem uma iniciativa, onde não tem nada acontecendo, seja você a iniciativa. Pense, comece de alguma forma, faça um sopão, reúna os vizinhos, chame os amigos. Esse é o nosso sentido do presidente da rua, né, que é um morador que cuida de um grupo de 50 famílias. São 50 famílias que se reúnem e falam: e aí, o que podemos fazer juntos? Como podemos buscar parcerias? Como podemos estabelecer? Há sempre um comerciante, há sempre um vizinho, há sempre alguém do lado, ou uma patroa, ou alguma organização que de repente possa se juntar. Comece do pequeno. E aí você vai ver que esta grande energia, né, como uma luz, como uma chama, se acende e aí vai buscando outras realidades. O Diretas Favelas está presente hoje no Rio Grande do Sul, fazendo essas ações, e nós vamos implantar os presidentes de rua. Mas nós já estamos no Rio Grande do Norte já faz um tempo.
Nós estamos todo esse período organizando o processo de Covid-19 e passado esse processo, nós estamos buscando construir uma sede própria, nós estamos buscando criar programas, olhar para as empresas que estão fazendo aí. Então, seja um presidente de rua. Se você quer montar alguma coisa, comece a participar, comece a se envolver, comece a se engajar de alguma forma que certamente vai despertar uma chama de oportunidades e tem sempre alguém olhando. Sonhos de antes e de agora. Quando eu comecei a me engajar nas áreas sociais, de empreendedorismo, eu fui porque eu não tinha alternativa. Eu não tinha consciência da minha realidade, nem de onde eu morava, nem dos problemas do Brasil. Mas eu tinha consciência de que as pessoas me olhavam como filho de uma mulher surda-muda e diziam que eu ia crescer e virar bandido. E eu só queria dar certo. Como uma mãe quer que seu filho dê certo. Como um pai quer melhorar as condições da casa, do bairro, para poder viver melhor. Então eu estava ali tentando me salvar. E eu olhava para as minhas condições e via um monte de problemas. Mas aí eu decidi, eu não quero olhar para os meus problemas. Eu não quero olhar para aquilo que está me faltando, não ter pai, não ter mãe, não ter casa, não ter nada. Eu quero olhar para aquilo que eu tenho. Eu tinha muito brilho no olho, vontade de transformar a minha vida, de mudar, de fato, essa minha realidade. Era uma questão muito individual do Gilson. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui percebendo que existiam outros Gilsons, outros filhos da muda, outras pessoas que tinham os mesmos sonhos e que, por vezes, tinha aquele olhar sobre si mesmo também violento, também marginal, também predestinado. Então, eu comecei a falar: isso não te define, podemos nos definir por aquilo que nós temos. E aí começamos nos engajar, o trabalho em Paraisópolis deu certo, nasce o G10 Favelas, o G10 Favelas tem se espalhado pelo Brasil inteiro, e aquele sonho daquele menino de buscar transformar a sua realidade, ele se transforma num grande sonho. Aquele sonho daquele menino que sonhava em transformar sua vida, hoje ele sonha em encontrar tantos outros meninos que se olhem numa condição violenta e marginal e dizer: nós podemos, nós estamos conseguindo e podemos transformar a nossa realidade. Dizer para eles que nós somos predestinados ao sucesso, de que nos enganaram de que a gente deveria ou teria que seguir uma história de fracasso dos nossos pais ou de alguém da nossa família. E a partir disso, nós sonhamos que quando as pessoas pensarem num projeto ou num programa de favela, ela poder saber que pode contar com o G10, que pode contar com essa iniciativa, com as histórias de sucesso, de que, para além daquelas histórias que a gente ouve do noticiário policial, que existem histórias de pessoas que estão dando certo e que nós podemos olhar para isso e nos inspirar para transformar a nossa vida. As nossas histórias não têm sido contadas e é normal que a gente olhe para fora e fale: eu quero ser alguma coisa lá fora e nunca aqui dentro. Então, existem histórias boas aqui, existem pessoas dando certo aqui e nós podemos transformar a partir dessa boa história, desse novo olhar. Ecossistema do G10 Favelas. O G10 Favelas, ele tem criado um ecossistema com diversas soluções para os problemas que existem na favela. Então, em geral, as pessoas estão sempre olhando para a favela ou para as organizações uma cultura de doação. É importante doar. E nós temos buscado criar uma cultura empreendedora, onde você pode olhar aquela solução e, em vez de doar, ser cliente. Então, existe um ecossistema aqui, onde nós falamos assim: se você precisa de crédito, procure o G10 Bank. Se você precisa se vestir bem, procure o Costurando Sonhos, ou contrate ou compre o Costurando Sonhos, que é uma empresa de moda e de costura. Se você precisa de emprego, procure o LinkedIn da favela para formar e para buscar empregos, e a sua empresa quer contratar, nos procure também dessa forma. Quer se alimentar bem? Agrofavela, que são as fazendas urbanas, e Monte Maria oferecendo formação e buffets comunitários para eventos, para festas. Quer se comunicar melhor? Procure as mídias de favela, os influenciadores de favela, a Mais Favela TV, o Acria Brasil. Nós temos olhado muito para o mercado de publicidade e visto que, por vezes, a gente não está lá nas nossas propagandas, não está lá, apesar de estar consumindo aquele produto, né? Então, aquele comercial à la margarina, onde até o cachorro é loiro, continua. E se a gente conseguir mostrar que essa população está consumindo e olhando essas marcas, a gente precisa buscar essa sinergia. Então, a gente ensina as empresas a vender melhor para essa população que está consumindo alguns bilhões de reais. Então, existe um ecossistema que vai desde a entrega na última milha para o e-commerce com Favela Brasil Express, a geração
de empregos, a construção civil com cores da favela, Revitaliza, em que as pessoas podem ajudar nessa construção, mas que também podem contratar. Então, são 48 iniciativas de 105 que nós gostaríamos de criar até o final deste ano, que resolve uma solução para o problema que tem na favela. E aí nós queremos que o pessoal do Norte também olhem para essas soluções e que reproduzam, que repliquem, que pensem essas questões para melhorar a sua vida. Nós temos um exemplo muito interessante aqui, por exemplo, na área da construção civil, quando você olha para a favela, em geral, você está vendo aquelas casas sem reboco, vermelhas, aquela coisa toda e tal. Por que o mercado da construção não está conseguindo enxergar que essa população gostaria de ter uma casa rebocada? Que aquilo ali pode significar tinta para vender, cimento, bloco. Então, mostrar este mercado que as pessoas estão ignorando e não estão vendo, para transformar, gerar qualidade de vida, trabalho e renda. Então, é mostrar que dá para fazer. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.